Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para a resolução aqui do laboratório 6, tá? Estamos terminando aí esse módulo 1. Se você ainda não baixou os laboratórios para tentar resolver, na descrição do vídeo tem um link pro meu GitHub lá, repositório, onde você pode baixar essa pasta com todos os laboratórios, beleza? Vamos pro problema aqui, tá? Nesse nosso lab aqui a gente tem só uma VLAN a mais aqui, né? Diferente. A gente continua com 3 switches conectando os Etherchannel. Em vez de ter um roteador, a gente tem uma VLAN aqui em cima, tá? Nos problemas a serem resolvidos, ele nos diz aqui, ó, no primeiro: parece que o indivíduo não autorizado ganhou acesso físico à sua rede conectando um cabo e uma porta desocupada no switch 1 de acesso. Isso é um problema mais comum até do que pode se pensar, viu, gente? Ele está agora explorando uma vulnerabilidade deixada pela atual configuração, se colocando como empregado e conseguindo acesso a informações sensíveis. Você foi instruído a consertar essa falha deixada na configuração sem desligar a interface do hacker. Em vez disso, apenas isole o tráfego dele e dos demais empregados. E no 2, ele diz que o João está tendo problemas de comunicação com Márcia. O que era para acontecer, que era para João tá conversando com Márcia, porque eles pertencem à mesma VLAN, tá? A Márcia ela tá aqui na área de finanças, mas ela pertence à VLAN de João. Eu posso configurar, se a configuração estiver certinha aqui e essa porta tiver como acesso na VLAN 20 também, perfeitamente possível eu ter essa comunicação entre Márcia e João, se essas portas também no meio do caminho estiverem trancando e passando a VLAN 20, né? Tá, beleza, mas vamos focar aqui no primeiro problema, tá? Ele diz que o indivíduo, esse cara aqui, esse guerreiro aqui, esse hacker, até ele conseguiu acesso físico, ele conseguiu espetar um cabo no nosso switch de acesso aqui, tá? Vou só tirar essas labels da porta aqui, para ficar mais limpo. Então ele conseguiu acesso ao nosso switch 1, tá? Switch 1 de acesso aqui, espetando um cabo, ele conseguiu acesso físico, tá? Só que acesso físico não necessariamente configura um acesso lógico, não quer dizer que ele está dentro da nossa rede, não necessariamente, né? Se tudo for configurado da maneira correta, o que não é o caso nesse nosso laboratório. Esse é o problema que a gente vai resolver agora, porque ele diz, tá? O problema diz que ele está explorando uma vulnerabilidade deixada pela atual configuração, se colocando como empregado e conseguindo acesso a informações sensíveis. E como ele está fazendo isso? Bom, quando ele conectou esse cabo no switch 1, tá? Ele está pela porta FAST05. Se a gente olhar a porta FAST05, você vê, tá? Vou dar um Enable Show Run. Você vê que a porta FAST05 ela está com configuração padrão de acesso, que é acesso na VLAN 1. Ela está só com Switch Port Mode Access, só que ela não tem um Switch Port Access VLAN configurado, o que quer dizer que ela está operando na VLAN 1. Qual o problema disso? A gente tem uma VLAN 1 existente, correto? A VLAN 1 de finanças, tá? Que também não é uma boa prática você botar, você criar uma VLAN, uma rede na VLAN nativa, tá? Não é legal fazer isso aí justamente por conta desse problema, porque agora o hacker espetou ali o cabo dele numa interface do switch e está como access na VLAN 1, porque ninguém configurou nada aqui, deixaram por padrão todas as interfaces que não estão sendo usadas na VLAN nativa também, tá? Então agora qual é o problema? Esse hacker aqui ele tem acesso à VLAN 1, tá? Ele consegue trocar informações com esses guerreiros aqui da nossa VLAN 1, com o Henrique aqui e a Lorena aqui também do lado aqui. Ela tá no marketing, mas você vê que tá com a bolinha azul porque ela pertence à VLAN 1. Essa porta aqui provavelmente está com acesso da VLAN 1, tá? E o que a gente faz para resolver esse problema aqui, ó? Ele diz que você foi instruído a consertar essa falha deixada na configuração sem desligar a interface do hacker. Então a gente não quer desligar essa interface FAST05. Em vez disso, apenas isole o tráfego dele dos demais empregados, que são os empregados da VLAN 1. Né? Então o que a gente pode fazer?
uma boa prática aqui. A gente vai criar uma VLAN, como a gente pode criar uma VLAN de 1 a 1000, né? Vamos criar uma com a ID de 250 aqui. Vamos chamá-la de não conectado. Qual a ideia dessa VLAN aqui? Todas as interfaces que não estão, que eu não quero, que não estão em uso, né? E eu não quero que ninguém espete o cabo lá e tenha um risco de acessar informações de uma outra pessoa, eu vou botar ele dentro dessa VLAN, que é a VLAN isolada, tá? E nessa VLAN não vai ter ninguém, nenhum empregado conectado nela. E eu vou botar todas as minhas interfaces que não estão em uso dentro dessa VLAN. Beleza? Se eu der um show, peraí, vou ativar aqui de novo rapidamente o label da interface, só para agilizar nosso trabalho. Ó. A gente vê que a gente tem a FAST 01 aqui e a FAST 02 em Lorena e a FAST 03 e a FAST 04 formando o meu port channel aqui. Então da FAST 05 para frente, tá? Tirando a Giga também, que a Giga está formando port channel com o switch 2, da FAST 5 para frente, nesse switch aqui, eu quero que ela esteja com acesso na VLAN 250. Então eu vou dar um int range FAST 0/5 até 24, eu vou dar um switch port access VLAN 250. Antes de dar enter nesse comando aqui, vamos só verificar uma coisa, tá? Rapidamente. Vamos ver aqui, o João, ele tá com o Henrique, tá com o IP 192.168.1.1, tá? Vamos tentar mandar um ping para esse cara lá. 192.168.1.1. Vamos ver se esse hacker está se comunicando, tá? Se ele realmente está conseguindo trocar informações com esse guerreiro lá. Vamos usar a nossa ferramenta de simulação. Vou mandar um ping, ele vai mandar um ARP. Você vê que esse ARP chega. Ele chegou no Henrique porque a interface do Henrique está com acesso na VLAN 1. E a FAST 06 está conectado com o Márcia, não está, então ele só enviou para Henrique. Henrique vai devolver esse ARP. A gente conseguiu receber. Conseguimos o endereço layer 2 de Henrique. E agora a gente consegue. Estamos nos comunicando com o Henrique. Então você vê o problema aí, né, cara? Então todo o tráfego agora, vamos supor, Henrique precisa se comunicar com a Lorena. E esse tráfego é de alguma forma um broadcast, tá? Contém alguma informação ali que o hacker pode estar se aproveitando mais tarde para efetuar um ataque. Por exemplo, um ARP, né? Um ARP qualquer. Eu mando o ARP aqui para saber o endereço layer 2 de Lorena. Henrique manda um ARP para ela. Aí Lorena responde com ARP reply. Logo depois, tá? Poucos segundos depois, eu mando um ARP reply de novo para o Henrique para ele atualizar a tabela ARP dele com o meu endereço layer 2 em vez do de Lorena. Então eu uso o IP de Lorena com o meu MAC. E agora todo o tráfego que o Henrique mandar, ele vai mandar para mim e não mais para Lorena. Beleza? Tem uma forma de a gente evitar esse tipo de ataque, a gente vai ver, né? Que é o DAI, tá? Mas só ilustrando aí uma falha grotesca de segurança aí, que a gente pode estar resolvendo só com esse comando aqui, ó. A gente vai isolar agora o hack, botamos ele na VLAN 250. Se eu der um do show run aqui, agora eu vejo que todas as portas FAST 05 para cima, elas estão na VLAN 250. E agora eu não consigo mais me comunicar com o Henrique, beleza? Porque não tem roteamento aqui nessa... Eu não tenho roteamento nessa topologia aqui. Eu não tenho um dispositivo layer 3 para encaminhar um tráfego da VLAN 250 para a VLAN 1. E mesmo se eu tivesse um roteador aqui, bastasse eu não configurar uma subinterface para a VLAN 250.
tá? Eu não configuraria uma subinterface no roteador para VLAN 250, afinal eu quero que esse cara fique isolado, que ele não tenha acesso a nenhuma rede, tá? E assim o roteador nunca ia rotear o tráfego dele para outras VLANs e ele ficaria isolado, completamente isolado. Tranquilo? Resolvemos o problema aqui. Ó, deu o request timeout, não consigo mais me comunicar com o Henrique. Beleza, resolvemos o problema sem desligar a interface do hacker, apenas isolamos ele. E problema número 2, agora vamos resolver o último. Parece que João está tendo problemas de comunicação com Márcia, tá? Vamos ver qual é o IP da Márcia. 20.2, o IP do João 20.1. Vamos aqui do João, vamos tentar pingar a Márcia lá. 192.168.20.2. E vamos ligar nossa ferramenta de simulação para a gente ver esse pacote sendo o tráfego desse pacote na rede. Beleza, geramos nosso ARP. Por aqui ele vai descartar, porque a porta está em blocking. Vai pelo outro caminho. Ó, chegou. Opa! Quando chegou de volta no switch, vou voltar aqui, ó. Tava em Márcia. Márcia mandou o ARP reply, né, para o switch 3 de acesso. O switch 3 de acesso, ele descartou o nosso ARP. E você vê que estranho que aconteceu aqui, ó. A nossa interface, eu vou desligar de novo, rapidinho, gente. Vou desligar só esse label aqui. Você vê que a interface foi a down de Márcia, tá? Então tem alguma coisa configurada nesse switch aqui que não está permitindo que Márcia devolva esse ARP, né? Execute o ARP reply, devolvendo o endereço layer 2 dela para João. Vamos ver o que é. Vamos no showrun aqui e ver essa interface, que é a Fast06. Ó, na Fast06 a gente tem um access para VLAN 20, que está correto, porque Márcia pertence a VLAN 20. A gente tem um modo acesso, beleza. A gente tem um port security habilitado. E o que é o port security, gente? O port security ele vai limitar o número de endereços MAC por interface, tá? Esse comando aqui, por padrão, ele habilita o máximo de 1. Então ele vai, o que acontece? Quando eu habilito o port security, por padrão, como é que é o comportamento do port security? Ele vem com máximo allowed de 1. Ele permite só um MAC address. Quer dizer que se eu enviar, vamos supor que eu acabei de configurar o port channel nesse switch aqui, para a interface da Márcia aqui, ó. E a Márcia ela manda um frame para o switch 1, tá? O switch 1 vai ler o frame da Márcia, tá? O endereço de layer 2 do source que está vindo aqui, que é o endereço layer 2 da Márcia, e ele vai salvar numa tabelinha dele. E se Márcia, porventura, vamos supor que Márcia agora ela desconectou o cabo dela e outro guerreiro aqui vem e adiciona um cabo e tenta enviar uma informação nessa mesma interface na qual Márcia estava conectada. O que o switch vai fazer? Ele vai bloquear esse tráfego, ele não vai aceitar. Porque o port security, por padrão, ele vem com o máximo de endereços MAC permitido de 1. Tá? Então ele já tinha salvo o endereço de layer 2 de Márcia através dessa interface aqui. Quando você tenta adicionar outro, você tenta enviar outro tráfego com o endereço de source, né, de origem, que é um MAC diferente do que está salvo para essa interface aqui, ele vai bloquear esse tráfego, tá? Ele não vai aceitar esse tráfego. Isso é o comportamento padrão do port channel, do port security, quando você habilita o port security. Tá? É port security, não é port channel, port security. Você pode aumentar o número de MACs permitidos por interface, só que não é o caso que a gente está vendo aqui, ó. O comando que habilita mais de um MAC por interface é o switch port security maximum. Tem um maximum, tá bem aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, na interface FAT05, ó. Maximum 2.
Então aqui, na Fast 05, ele pode aceitar até 2 MACs diferentes na mesma porta, tá? De origem. Não é o caso da nossa Fast 06. E embaixo, para piorar, tá? Porque aí você pode falar, tá, legal, eu tenho um máximo MAC de 1, só que eu estou enviando o frame pela primeira vez e só tem Marcia aqui, ninguém conectou antes. Por que ele está bloqueando? Por conta desse comando aqui embaixo, gente. Ó. Eu tenho um MAC setado estaticamente para 0001, 00FE, 0023. Então, se o MAC for diferente desse cara aqui, tá? O switch ele vai bloquear a minha porta, tá? Que é o caso da Márcia aqui. Vamos ver qual é o MAC da Márcia. Ó, o da Fast Ethernet dela começa com 000C8557B82B. Esse é o MAC address dela, o que não dá match no MAC address configurado aqui. Então, quando o switch recebe o frame da Márcia, recebeu o ARP dela, ele olhou lá na camada 2, na origem do MAC address, ele olhou o MAC da Márcia e falou, opa, não bate com o MAC que eu tenho configurado para eu permitir aqui no meu port security. O que ele fez? Ele dropou esse pacote. Não só dropou, como ele desligou a interface aqui, ó. Porque o modo de violação por padrão do port security é shutdown. Ele vai desligar a interface, ó. A gente pode mudar aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima a gente vê que na Fast 05 a gente tem um violation restrict, tá? No violation restrict, ele só vai gerar um log e ele não vai desligar a nossa interface em caso de violação. Se você ultrapassar o número de MACs máximos permitidos, ele vai apenas gerar um log para você, mas ele não vai desligar a interface. Já aqui na Fast 06, que é a porta da Márcia aqui, ele tá com o violation setado como default. O default é o shutdown, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui para habilitar a comunicação da Márcia aqui? A gente vai entrar na Fast 0/6 e a gente pode simplesmente aumentar o número de MAC address permitidos para 2, tá? E se a gente der um shut e no shut na interface, ó, vamos ligar lá de novo, vamos esperar a convergência do spanning tree e vamos repetir aquele ping lá do João, tá? Vou para minha simulation tool. Vamos esperar só convergir a porta da Márcia aqui, tá? Por conta do spanning tree. A gente tem a convergência, o tempinho de espera, que é longo, que ele tá usando, não está usando o Rapid, está usando o spanning tree convencional, né? O Pervelan spanning tree. Beleza. Só esperar um pouco. O que a gente poderia fazer na vida real aqui, gente, é habilitar um port fast, tá? Nessas interfaces conectadas com equipamentos de usuário final, porque esses caras não falam spanning tree, tá? Então não tem risco de gerar um loop na rede. Então a gente pode passar direto do blocking state do spanning tree. Assim que eu ligo o meu PC, eu não preciso ficar passando por aqueles estágios de listening, learning do spanning tree normal. Eu posso passar direto pro forwarding, porque não tem risco de eu criar um loop na minha rede, tá? Opa, gente, desculpa, meu Deus do céu, vacilo demais. Tô no simulation aqui, cara. No simulation ele fica parado, né? Ele fica estático. Pronto, agora voltou. Desculpa aí, gente. Tô vacilando aqui. Tá, beleza. Agora eu vou tentar pingar de João para Márcia, tá? Vamos ver o caminho que esse ARP toma. Aqui ele vai descartar o pacote, porque está em blocking state. Tá, enviou para o switch 3 de acesso. Enviou para Márcia. Agora o reply, Márcia vai enviar
E o switch agora ele não mais descarta, porque agora ele está permitindo 2 MAC address naquela interface ali. O port security está permitindo 2 MAC na interface. Pronto, resolveu o ARP. Mandou o ping. E o ping vai voltar. E João recebeu. Beleza, resolvemos o problema 2, tá? Resolvemos o lab aí, tá? Bem tranquilo aí, gente. E é isso. Vamos para a próxima. Vejo você no próximo vídeo aí, lab número 7, beleza? Valeu, grande abraço e é nóis.